O Moisés, do MAB, que na audiência pública contra a mineração. Mas na nossa pressão a gente vai fazer com que ela seja pintada de cor e cada dia seja mais bonita. Então, primeiro, parabenizar a Cooperado que veio do Norte. Vieram lá 3 ônibus lá da região, de várias regiões do Norte de Minas, articulando os movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores rurais. Vieram aí também agradecer o apoio que também o Rogério nos deu para conseguir articular toda essa vinda para cá. E que a gente está aqui e sabendo das dificuldades, apesar de a gente ter vindo mobilizado, mas nós estamos até com a dívida, né, pô? Então, além dos marmitex aqui que a gente solicitou, mas nós também estamos, inclusive, com um ônibus diferente, né? Então, quando a gente faz luta, não é pode dinheiro, não. A gente vem para fazer a luta, o dinheiro a gente arruma depois. Então, pedir também a Cooperado, inclusive, que o ofício foi, inclusive, encaminhado a CETAEM, que seja depois visto lá, para que nos ajude a depois a arcar com esses custos que os trabalhadores rurais tiveram de sindicatos encaminhados a CETAEM. Bom, Cooperado, fazer aqui, na verdade, as denúncias acho que já foram colocadas, mas acho que ressaltar 2 questões importantes que estão sendo urgentes na região. Lá do norte de Minas. Dia 22 de abril de 2013. Então, tem 5 empresas de mineração que estão tentando atuar na região. As 2 que mais nos preocupam hoje é a Carpati Gold, lá da Riacho de Machado de Porteirinha, que conseguiu a licença de instalação através de ato de referendo do governo do Estado de Minas Gerais, e todas as medidas compensatórias que essa empresa colocou, que a gente fez pressão colocar agora, ela está querendo retirar essas medidas compensatórias. Então, a coisa que já está ruim vai ficar ainda pior. E no caso da SAM, que está pedindo a licença prévia, inclusive nós entregamos documentação para o IBAMA na época da audiência pública, foi à noite, que foi terrível a audiência pública. Ela agora está usando agentes de saúde na região para conseguir a assinatura dos atingidos, já que os atingidos não estão assinando a documentação, pedindo a assinatura deles utilizando da máquina do Estado, utilizando a prefeitura, para conseguir essas assinaturas, que faz lá como se fosse uma visita do Estado, mas no final é uma visita da empresa. E a outra coisa agora são as perseguições de lideranças. Então já estão perseguindo lideranças, 3 lideranças regionais estão sendo perseguidas pela SAM através de uma empresa chamada Stop, olha, você vê o nome, PAI. Então foram terceirizadas uma empresa para contratar para desmobilizar os atingidos que estão se organizando. Então quando a gente ouve que os atingidos têm que estar organizados, a gente também tem que se cuidar dessas empresas que são lá para desmobilizar os atingidos, tirar os atingidos da região. E aí, deputado, esse papel, inclusive, que a gente, eu vou entregar aí para o Valange, a gente fez então uma nota falando que não se dê a licença prévia para ação por causa de todos esses crimes. Então está documentado, foi entregue na audiência pública e eu vou deixar também uma cópia aqui com os senhores para que seja encaminhado. Além disso, então, como alguns encaminhamentos que a gente conversando lá, o MAB, o Movimento Geraizeiro, o Via Campesino na região, a gente traçou alguns pontos que a gente acha que seria fundamental para a região, para a gente conseguir melhorar a condição de vida dos atingidos. A primeira coisa é com relação a essa questão das terras devolutas. Então, toda a região que vai ser atingida pela mineração está dentro de terras devolutas. Isso é um problema sério, porque nós, as populações que estão lá, são tradicionais, populações geraizeiras, não estão sendo reconhecidas por essas empresas, não são consideradas populações tradicionais, e além disso, todas as terras de ação seculares desse povo, a empresa está alegando que não tem dono, que é o Estado que vai simplesmente pegar essas terras. Então, sem discutir a regularização fundiária da região, sem discutir a questão das terras que estão colocadas lá, que é do povo, não tem regulação, não tem discussão. Isso não é moeda de troca. Também não é achar que agora é só regularizar as terras que agora vai ter mineração. Muito pelo contrário. Precisamos das terras legalizadas para os geraizeiros, que somos nós que estamos lá naquelas terras, e aí nós vamos pensar numa possibilidade de qualquer tipo de empreendimento na região. Então não é moeda de troca, é o direito dos dois geraizeiros que está lá colocado. A segunda coisa, que a partir daí, essa mineradora nós temos que pensar como é que está sendo dado o processo, de tentativa de negociação, que está sendo individualizada por debaixo dos panos, sem participação dos atingidos. Então os atingidos não estão sendo reconhecidos pelas empresas, e muito menos pelo Estado. Então esses dias, inclusive, eu recebi uma carta do pessoal de Conceição do Mato Dentro, falando que é os mesmos crimes. O Estado não reconhece os atingidos, tá bom. As empresas não reconhecem os atingidos e fica nesse processo de jogo de empurra. Então, exigir também que seja feito o cadastro dos atingidos na região e que faça o processo de negociação coletiva.
Ou seja, é necessário, na verdade, né, uma política nacional de direitos dos atingidos por mineração. Assim como está sendo feito hoje por atingidos pela barragem, a nível federal, isso também tem que ser feito a nível estadual e federal com relação à mineração. Além disso, né, a gente já propõe a questão que, já que não tem um estudo de como é que está sendo feita essa questão das minerações na região, nós exigimos que seja utilizada uma moratória de licenciamento ambiental. Ou seja, enquanto não se sabe qual que é o impacto social e ambiental que tem em Minas Gerais da mineração, então não dá mais licenciamento ambiental. Então vamos ter a Obrigado, companheiro. Para encerrar, nós temos muitos inscritos, tá? Inclusive para o movimento atingido por barragem. Então, assim, a gente colocando aqui, né, os últimos elementos aqui. Então, a mineração, né, o que a gente quer, né, nesse processo todo? Uma proposta para a Comissão de Direitos Humanos, que seja feita, criada através da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão especial que seja investigada as relações de direitos humanos com relação à mineração. Já foi feito um relatório desse a nível nacional para atingidos por barragem, que a gente está vendo que a relação é a mesma. É o mesmo processo das empresas. Então, que a Comissão Estadual de Direitos Humanos aqui da Assembleia, junto à Comissão Estadual de Direitos Humanos que existe em Minas Gerais, compõe uma comissão de investigação específica da violação de direitos humanos. Porque esse relatório vai nos ajudar a subsidiar todas as denúncias que a gente faz. Porque lá na região, as empresas não reconhecem nossas denúncias. Quando a gente fala que está sendo investigado pela Comissão de Direitos Humanos, as empresas riem da gente. Falam que não existe nenhum tipo de deputado que nos ajude. Então, assim, o que seja criada essa comissão, Duval? Acho que seria extremamente importante, que nos ajudaria bastante. Então é isso aí, companheiro. Vamos fazer um requerimento nesse sentido. Vamos lá, a gente fala da região. Mineiro, agroenergia, não só energia. Mineiro, agroenergia. Até 5 minutos, presidente. Gravando aqui o Frei Gilvander nessa audiência pública no dia 22 de abril de 2013. Um abraço.